Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. É simplesmente estarrecedor. Eu vou ligar as imagens para vocês, as falas. Belmonte e Crespo se pronunciaram depois desse escândalo, esse escárnio que nós infelizmente tivemos que presenciar, tivemos que ver, tivemos que assistir entre São Paulo e Palmeiras. E fica muito claro, fica muito óbvio o quão é escroto, o quão é nojenta essa arbitragem, para não falar para não falar outra coisa, porque nós estamos aqui, mediante essa partida, um 3-2 de virada num clássico contra um Palmeiras em pleno Morumbi, e nós não reclamamos dos jogadores e do técnico. Nós estamos elogiando os jogadores e o técnico mediante uma virada histórica do Palmeiras com o São Paulo. E por que é isso? Porque ficou claro que o São Paulo foi garfado. O São Paulo moralmente ganhou a partida, porque o jogo era para ter sido 3-0 com um pênalti absurdo que não foi marcado e pelo menos o Andrés Pereira expulso e o Gustavo Gomes também bateu o jogo todo. Como é que o VAR não é chamado? É um escárnio, é um absurdo. O cara sai com o nariz sangrando, apanhou o jogo inteiro desse Gustavo Gomes e não foi expulso. O Rigoni foi expulso contra o Fortaleza num lance idêntico do Andrés Pereira. Olha, galera, é assim inacreditável. Vou colocar as imagens aqui para vocês verem e aí vocês vão comentando o que vocês acham, porque é uma coisa assim inacreditável. Quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal. Se inscreve aí, ativa as notificações e vão deixando esse like. Antes, só uma coisa. Eu vou pôr a do Belmonte e depois a gente vê a do Crespo. Tava aí, não é possível que ele não estava no jogo, porque não dar o pênalti no Tapia quando a partida estava 2-0 é inacreditável. É inacreditável ele não dar aquele pênalti. E não chamar. Quer dizer, o VAR tá lá pra quê? Então eu acho que ele não estava lá. Depois, uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio. De novo o VAR não chama. Então eu tendo a crer que o VAR não veio, né? O VAR não estava no jogo. Deve ter faltado, deve ter acontecido alguma coisa, porque é impossível o VAR não chamar. E chama pra tudo. E em 90% das vezes, chama pra nada. Chama quando não devia nem interferir, né? Mas hoje que precisava interferir, afinal é o VAR não apareceu. Aqui nós não estamos falando do resultado da partida. O Palmeiras fez a parte dele, venceu, parabéns ao Palmeiras. Nós estamos falando do VAR. O jogo estava 2-0 e há um pênalti que é inacreditável o VAR não chamar. É inacreditável, porque é claro, não tem ninguém nem perto do lance. Então, é assim, infelizmente, assim caminha o VAR no futebol brasileiro. Realmente, o VAR no futebol brasileiro é uma vergonha. Obrigado, gente. Belmonte tá certo. Eu tenho todas as críticas possíveis em relação ao Belmonte. Não vou trazer para esse vídeo o que eu acho do Belmonte. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Só que agora ele tá certo. Só que assim, Belmonte, você é diretor de futebol de São Paulo. Fez certo de se posicionar, mas e o amanhã? Porque é surpreendente e não é. É muito surpreendente um escândalo desses, mas não é inesperado, porque nós conhecemos o São Paulo. Nós conhecemos como é que é a arbitragem em relação ao São Paulo. Então, você tá certo de se pronunciar, em aparecer. Vou colocar de novo. Você tá certo em se pronunciar e aparecer, mas qual que é a solução? Beleza, para uma primeira movimentação tá ok, mas vai continuar acontecendo porque não é de hoje. Hoje acho que foi o pior da história, e eu falei isso antes do Crespo. E o Crespo ele falou a mesma coisa que eu, vou colocar aqui para vocês verem. Mas e o amanhã, Belmonte? Vou colocar para vocês verem de novo aqui, que é bem rápido. Tava aí, não é possível que ele não estava no jogo, porque não dar o pênalti no Tapia, quando a partida estava 2-0, pênalti escandaloso. É inacreditável. É inacreditável. É inacreditável ele não dar aquele pênalti. E não chamar. Quer dizer, o VAR tá lá pra quê? Então eu acho que ele não estava lá. Depois, uma entrada no meio da canela do Marcos Antônio. De novo o VAR não chama. Então eu tendo a crer que o VAR não veio, né? O VAR não estava no jogo.
Deve ter faltado, deve ter acontecido alguma coisa, porque é impossível o VAR não chamar. E chama para tudo. E em 90% das vezes, chama para nada. Chama quando não devia nem interferir. Né? Mas hoje que precisava interferir, afinal é o VAR não apareceu. Aqui nós não estamos falando do resultado da partida. O Palmeiras fez a parte dele, venceu, parabéns ao Palmeiras. Nós estamos falando do VAR. O jogo estava 2-0 e há um pênalti que é inacreditável o VAR não chamar. É inacreditável, porque é claro, não tem ninguém nem perto do lance. Então, é assim, infelizmente, assim caminha o VAR no futebol brasileiro. Realmente, o VAR no futebol brasileiro é uma vergonha. Obrigado, gente. É isso mesmo, é inacreditável. Vou colocar do Crespo, porque assim, fica difícil fazer uma análise, porque nós estamos elogiando os jogadores. O São Paulo ganhou a partida. Ganhou a partida e depois tomou 3 gols por uma questão assim inacreditável. E eu falei, logo no começo do pós-jogo, eu falei assim, eu nunca vi isso. Eu vi aquele Português e Corinthians do Castrilli, mas eu falei pra mim, um dos maiores roubos da história do futebol. E foi o que o Crespo mais ou menos falou. Vou colocar aqui pra vocês também. Vou colocar aqui agora. Hernan, boa tarde, boa noite já, né? Beto Ferretti, da Energia 97. Queria ouvir a sua explicação para essa virada, se faltou bola, perna, cabeça. Eu sei que não é o teu perfil reclamar de arbitragem, mas cabe uma análise do jogo de hoje sem falar de arbitragem? Bom, vou falar em espanhol. Olha o que ele fala. Porque precisamos estar atentos às palavras. Isso. Personalmente, nunca viví algo igual de escandaloso como hoy. Nunca. Tengo 50 años, 32 años de fútbol, como jugador y como entrenador. Hace 32 años. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada tan evidente. Con esto estoy diciendo que tengo el mayor de los respetos por Palmeiras, por la calidad de jugadores, por el entrenador, por la historia, que pienso que Abel, si no es seguramente es el mejor entrenador de este siglo de Palmeiras y tal vez el mejor de la historia de Palmeiras. Y no tengo nada contra Palmeiras y sus jugadores y la calidad de sus jugadores. Dicho esto, me pareció escandaloso lo que pasó hoy. Nunca vi nada igual. Nunca vi nada igual. Pênalti no Tapia. Entonces, después, cuando termine, sí, podemos mejorar cosas, como siempre. Como siempre, podemos mejorar aquí, podemos terminar mejor algunas jugadas, podemos marcar mejor, sí. No tengo dudas. Esto sí, porque es parte de nuestro trabajo de cada día. Ahora, lo que viví hoy fue escandaloso. Yo no lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Por eso tengo que hablar en español, porque no quiero... Porque fue tan grande lo que pasó, tan evidente. Foi tan pênalti evidente, claro para todo mundo. Yo no puedo creer lo que pasó. Boa noite. E eu concordo 100% com o Crespo. Fica muito difícil nós chegarmos aqui e analisarmos isso, porque teve um pênalti claro para o São Paulo. Esse Andréas Pereira poderia ter sido expulso tranquilamente, porque o Rigoni foi expulso assim contra o Fortaleza. O Gustavo Gomes, o Tapia saiu com o nariz sangrando uma hora. Parece que esse Gustavo Gomes ele vem para MMA. Então fica difícil fazer uma análise em relação ao jogo depois de tudo que aconteceu. Porque moralmente, para mim, o São Paulo ganhou. Então é de um escárnio muito grande tudo isso que aconteceu. É de um absurdo gigantesco isso que aconteceu. E aí, para mim, fica muito nítido e muito claro quando nós tomamos uma virada em um clássico contra o Palmeiras. Uma virada dessas e nós não estamos chegando... E a gente não chega aqui soltando os cachorros no técnico, nos jogadores. A gente elogia como o Crespo começou, como o time se desenvolveu. Como os jogadores jogaram. Olha a partida que fez o Sabino, Cédric, Enzo Dias, Arboleda.
Pablo Maia, olha o Marcos Antônio, que infelizmente o Crespo foi obrigado a tirar. Olha o Marcos Antônio, Luciano jogou bem, olha o que fez o Tapia. É inacreditável chegar aqui e ter que falar isso. Uma coisa tão clara e tão óbvia dessas desanima muito, galera, porque nós estamos mediante a uma virada histórica que nós não estamos culpando o time. Nós vimos que foi um jogo absurdamente, absolutamente escandaloso. Desanima demais, galera, infelizmente. Mas é isso. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem quem quiser comentar alguma coisa, vão deixando nos comentários, quem quiser, claro. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.